Fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Izzy Godinho e hoje nós vamos continuar a leitura do livro Ikigai, o segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz. Hoje nós vamos começar no primeiro capítulo, esse é o segundo vídeo que eu faço com a leitura desse livro. E o capítulo 1 se chama A Arte de Envelhecer Sempre Jovem. Qual é a sua razão de ser? Segundo os japoneses, todo mundo possui um Ikigai, o que um filósofo francês traduziria como raison d'être, razão de ser. Alguns encontraram seu Ikigai e têm consciência dele. Outros o carregam dentro de si, mas ainda o procuram. O Ikigai está escondido em nós e é necessária uma investigação paciente para chegar até o mais profundo do nosso ser e encontrá-lo. De acordo com os nativos de Okinawa, a ilha com maior índice de centenários do mundo, o Ikigai é a razão pela qual nos levantamos pela manhã. E aí tem um diagrama que se chama diagrama de Markowitz, que mostra o Ikigai através da junção daquilo que você ama, o que o mundo precisa, aquilo pelo que podem te pagar e aquilo que é bom em você. Enfim, eu vou deixar o diagrama aqui do lado, que é a junção de paixão, missão, profissão e vocação, formam ali o seu Ikigai. Mantenha-se ativo, por favor. Ter um Ikigai claro e definido, uma grande paixão, dá satisfação, felicidade e significado à vida. A missão desse livro é ajudá-lo a encontrar seu Ikigai, além de descobrir muitos segredos da filosofia japonesa para ter uma saúde física, mental e espiritual duradoura. Uma das coisas mais surpreendentes de se notar ao viver por algum tempo no Japão é como as pessoas continuam ativas, inclusive depois de se aposentarem. Na verdade, um grande número de japoneses nunca se aposenta, mas sim segue trabalhando naquilo de que gosta, a menos que a saúde não permita. Na verdade, não existe na língua japonesa uma palavra que signifique aposentar-se no sentido de retirar-se para sempre, como temos no Ocidente. Tal como afirma Jean Buettner, jornalista da National Geographic, que conhece bem o país nipônico, ter um propósito é tão importante nessa cultura que eles não têm nosso conceito de aposentadoria. Aqui a gente sempre vive falando em aposentar, né? Quando eu aposentar, eu vou ser feliz. Quando eu aposentar, eu vou viajar ao mundo. Quando eu aposentar, eu vou fazer aquilo. A Ilha da Quase Juventude Eterna. Alguns estudos sobre a longevidade sugerem que ter uma vida em comunidade e um Ikigai claro é tão ou mais importante do que a saudável dieta japonesa. O conceito que vamos explorar está especialmente enraizado em Okinawa, uma das chamadas Zonas Azuis, onde vivem as pessoas mais longevas do mundo. Essas ilhas têm o maior índice do planeta de pessoas com mais de 100 anos por 100 mil habitantes. As pesquisas médicas que estão sendo desenvolvidas lá proporcionaram muitos dados interessantes a respeito das características desses seres humanos extraordinários. Além de viverem muito mais do que o restante da população mundial, é menor o seu histórico de doenças crônicas, como câncer ou patologias cardíacas, enfermidades inflamatórias, também são menos comuns. Há um grande número de centenários com um nível de vitalidade invejável e um estado de saúde que seria impensável para anciãos de outras localidades. Seu sangue apresenta um nível mais baixo de radicais livres, que são os responsáveis pelo envelhecimento celular, graças à cultura do chá e ao costume de se alimentar apenas até saciar 80% do estômago. A menopausa é muito mais suave e, de maneira geral, os homens e mulheres mantêm um nível elevado de hormônios sexuais até idades muito avançadas. O índice de casos de demência é notavelmente mais baixo do que a média da população mundial. Ao longo do livro, daremos uma atenção a cada um desses aspectos, mas os pesquisadores ressaltam que um importante responsável pela saúde e longevidade dos habitantes de Okinawa é sua atitude Ikigai diante da vida, que os faz buscar um sentido profundo em cada dia. As 5 zonas azuis. Assim são denominadas pelos cientistas e demógrafos as regiões em que há muitos casos de longevidade. A primeira dessas 5 zonas é Okinawa, no Japão, onde sobretudo as mulheres têm a existência mais longa e sem doenças do mundo. As 5 regiões identificadas e analisadas por Buettner em um de seus livros sobre as zonas azuis são Okinawa, no Japão, sobretudo o norte da ilha. A dieta da região inclui muitas verduras e tofu. Seus habitantes comem em pratos pequenos. Em sua expectativa de vida, além da filosofia Ikigai, é importante o conceito de Moai, grupos de amigos muito próximos que veremos a seguir. Sardenha, na Itália, especificamente as províncias Nuoro e Ogliastra, seus habitantes consomem muitas verduras e vinho. Trata-se de comunidades muito unidas, o que exerce grande influência na longevidade. Loma Linda, na Califórnia. Os pesquisadores estudaram um grupo de adventistas do 7º dia que estão entre os mais longevos dos Estados Unidos. Península de Nicoya, na Costa Rica. Muitos nativos passam dos 90 anos com uma vitalidade admirável. Grande parte dos anciãos se levanta às 5h30 sem grandes dificuldades para trabalhar no campo. E Icária, na Grécia. 1 em cada 3 habitantes dessa ilha, próxima à costa turca, tem mais de 90 anos, o que lhe valeu o apelido de Ilha da Longevidade. Para se ter uma ideia, segundo os dados de 2016 do IBGE, os nonagenários não chegavam a 0,5% da população brasileira. Ao que parece, o segredo dos nativos remonta a um estilo de vida existente desde 500 anos antes de Cristo. Analisaremos alguns dos fatores comuns que parecem ser o segredo da longevidade dessas zonas, em especial Okinawa e sua aldeia de centenários,
que ocuparam parte significativa de nosso estudo. Antes, porém, é interessante destacar que 3 dessas zonas são compostas por populações insulares, que dispõem de menos recursos e precisam se ajudar. A obrigação de ajudar uns aos outros constitui para muitas pessoas um Ikigai poderoso o suficiente para continuar vivendo. Segundo os cientistas que compararam a vida nas 5 zonas azuis, os segredos para uma vida longa são a dieta, o exercício, ter um propósito, um Ikigai, e boas ligações sociais, ou seja, muitos amigos e boas relações com a família. Essas comunidades administram bem o seu tempo para reduzir o estresse, comem pouca carne e alimentos processados e ingerem álcool com moderação. Os exercícios praticados por seus integrantes não são extremos, mas eles se movimentam todos os dias para passear ou ir à horta. Os habitantes das zonas azuis preferem caminhar a usar um carro. Em todas elas é muito comum a prática de jardinagem, que requer movimento físico diário, mas de baixa intensidade. O segredo dos 80%. Um dos provérbios mais populares em Okinawa é o Hara Hashibo, que significa algo como barriga a 80%, e é dito antes e depois das refeições. A sabedoria ancestral recomenda não comer até ficar cheio. Por isso, em vez de se saciarem, obrigando o corpo a se desgastar e acelerando a oxidação celular com uma longa digestão, os nativos param de comer quando sentem que seu estômago está 80% cheio. Talvez algo tão simples assim seja um dos segredos da longevidade dos okinawanos. A dieta deles é rica em tofu, batata doce, peixe 3 vezes por semana e muitas verduras, 300 gramas por dia. No capítulo dedicado à alimentação, veremos quais produtos estão incluídos nessa dieta de alimentos saudáveis e antioxidantes. A forma como a comida é servida também é importante. Ao dividi-la em vários pratos pequenos, os japoneses tendem a comer menos. Por isso, os ocidentais que vivem no Japão também costumam perder peso e manter o corpo esbelto. Estudos recentes de nutricionistas revelaram que o consumo diário dos okinawanos é de cerca de 1.800 a 1.900 calorias e que seu índice de massa corporal oscila entre 18 e 22, enquanto nos Estados Unidos a média é de 26 e 27. A diferença é grande, né, gente? Inclusive, nos Estados Unidos, um dos grandes problemas é a obesidade, né? Mas eu acho que não só nos Estados Unidos, de modo geral, o problema da obesidade ele vem aumentando. Eu assisti alguma reportagem que mostrava gravações, se não me engano, do centro do Rio de Janeiro em 1960, alguma coisa, 1970, alguma coisa assim. E raramente, muito menos do que hoje, se via a obesidade. Aí eles falavam, né, no documentário, por quê que havia muito menos obesidade? E aí falava um pouco da vida ali naqueles anos, né? Naquela época não tinha fast food, você não pedia comida no iFood pelo celular. As pessoas normalmente almoçavam em casa e tinham horários ali muito mais determinados para fazer as refeições. Então o café da manhã tinha o seu horário, o almoço tinha o seu horário, o lanche da tarde e o jantar. Todas as refeições ali com seu horário e aquela comida mais saudável, aquela comida caseira. Hoje em dia a gente come muito o quê? Fast food, hambúrguer, a gente tem acesso através do celular a muita comida e comida que não tem uma qualidade muito legal para o nosso organismo, né? Não que a gente precise zerar isso, não fazer isso de forma nenhuma, mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho a oportunidade de almoçar em casa, então eu faço todos os meus almoços em casa e isso me traz, acho que, mais qualidade na alimentação do que se eu almoçasse em um restaurante, em um bandejão todo dia. Quando você tá, né, num self-service, normalmente você termina colocando mais comida no prato do que você deveria. Porque você vê tanta opção, são tantas coisas que você vai colocando, eu quero um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro. E acaba você comendo mais. Então, enfim, são coisas do estilo de vida da gente mesmo, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito mais o problema da obesidade. E é um problema que a gente precisa combater de alguma forma, né? Porque a obesidade, existem muitas pessoas que romantizam muito, inclusive, a obesidade, mas a obesidade a gente sabe que está ligada a diversos problemas de saúde, né? Com colesterol alto, glicose, então pessoas que têm vários problemas ali que podem levá-la a ter, primeiro, uma condição de vida não muito legal, né? A pessoa tende a ter mais dificuldade de fazer exercício, a fazer suas atividades, a se cansar mais, enfim. E, infelizmente, ter problemas mais graves, né? De coração e, enfim, vários problemas aí relacionados. E aí vem um outro subtítulo que se chama Moai, Laços para uma Vida Longa. Esta é uma tradição de Okinawa e também de Kagoshima, para formar laços fortes nas comunidades locais. O Moai é um grupo informal de pessoas com interesses comuns que se ajudam. Para muitos, o serviço comunitário se converte em um de seus ikigais. A origem dos Moais vem de tempos difíceis, quando os agricultores se reuniam para trocar informações sobre as melhores formas de cultivar, assim como para ajudar uns aos outros nos anos em que a colheita não havia sido boa. Os membros de um Moai têm que pagar uma quantia mensal pré-estabelecida. Esse pagamento lhes permite participar de reuniões, jantares,
partidas de Go, um jogo de tabuleiro de origem chinesa, e Shogi, o xadrez japonês, ou desfrutar de qualquer que seja o hobby em comum do grupo. O dinheiro de todos é usado nas atividades e caso se acumule muito, um membro a um rodízio recebe uma determinada quantia. Por exemplo, quem paga 5.000 ienes por mês, ao final de 2 anos recebe 50.000 ienes. É uma forma de poupar com a ajuda dos outros. Depois de 2 anos e 1 mês, outro amigo do mesmo Moai receberá o mesmo. Estar em um Moai ajuda a manter a estabilidade emocional e também financeira. Se algum integrante está com dificuldades financeiras, seu pagamento pode ser adiantado. As regras específicas da contabilidade de cada Moai variam de acordo com o grupo e suas possibilidades econômicas. A contabilidade é registrada em um caderno chamado Moaishu. Os sentimentos de pertencimento e de ajuda mútua dão segurança ao indivíduo e contribuem para o aumento de sua expectativa de vida. Depois dessa breve introdução aos temas de que trataremos no livro, vamos examinar algumas das causas do envelhecimento prematuro no mundo moderno para, em seguida, abordar os diferentes fatores relacionados ao Ikigai. E assim termina o primeiro capítulo. Bom, se eu puder dizer algo aqui em resumo de tudo que foi dito nesse capítulo, nós temos algumas coisas interessantes. Uma questão da alimentação, de comer até ficar 80% saciado. Isso é uma das coisas que eu procuro trazer para minha vida sempre que possível. Tem dia que, inclusive, quando a gente está com muita fome, que a gente tende a comer muito. Mas eu procuro fazer isso em quase todas as refeições. Sempre procuro comer ali, estar 80% satisfeito. E que isso reduz o estresse do organismo, né? Então eu procuro evitar isso de estar muito cheio. Bom, falamos das zonas azuis, que são os lugares onde existem as pessoas, maior número de pessoas com mais de 90, com mais de 100 anos. Falamos também aqui de uma coisa que eu acho muito importante, que é essa questão do Moai, da função da pessoa em comunidade. A gente vê bastante isso, que as pessoas idosas, né, é muito importante que elas mantenham uma função, que elas tenham um objetivo, que a gente não tire isso, inclusive, delas. É muito importante isso para que a pessoa continue se sentindo útil, continue se sentindo necessária, continue se sentindo importante. Então, isso é muito importante para as pessoas mais idosas. Então, essa questão dos moais, dos grupos de comunidade, né? Eu achei muito interessante. E é muito interessante no sentido de que essas populações mais isoladas, né? Três dessas zonas azuis são formadas de populações insulares, quer dizer, são ilhas. E as pessoas precisam se ajudar. Isso favorece essa união entre as pessoas ali, né? De se ajudarem, de ter uma participação ali na comunidade, ter uma função, das pessoas se sentirem importantes com aquilo que elas precisam fazer. O mantenha-se ativo, que é muito legal também, de exercícios leves. E eu acho interessante essa questão dos exercícios leves, que é um exercício que qualquer pessoa pode fazer. Bom, é isso. O capítulo é pequenininho, né? E eu gosto disso porque, enfim, o objetivo aí de manter os vídeos menores. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você saber sempre que tiver vídeos novos por aqui e para você não perder, né, as partes aí da leitura. Por hoje é isso, um abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!